para que abençoe a vida dessa mulher, ela, seus filhos, toda a sua parentela, e que nesse momento ela seja um canal de Deus para nós. Que o Senhor possa usar ela para que venha falar aos nossos corações palavras que podem transformar a nossa vida por completo. Pai, muito obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, sabemos que o que já fez no passado por nós, Pai, é muito, mas o Senhor tem muito mais além daquilo que a gente imagina, Pai. Deus, nós cremos, Pai, que falarás, ó Pai, através, ó Pai, da boca da tua filha. Que a tua filha, Pai, continue, ó Pai, a se dispor para a tua obra. Que a tua filha continue, ó Pai, a Deus se prontificar, Pai, a cada dia, Pai, para o teu serviço. Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ó Pai, da maneira, Pai, como o Senhor sempre tem falado, Pai, e nos muda por completo, Pai. Deus, em nome de Jesus, se há algum caminho tortuoso, Pai, em qualquer um de nós, ó Pai, nos mostra para que venhamos a sair, Pai, e com a tua ajuda, Pai, vamos conseguir sair, Pai, e em nome de Jesus, vamos ser libertos de todo mal, para a honra e glória do teu nome, Pai. Fala aos nossos corações, pois precisamos da tua voz, ó Pai, para viver. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, e sempre te agradecerei, em nome de Jesus, amém. Bom dia para os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Se eu falar que eu estou calma, eu estou mentindo, tá? Bom, hoje de manhã quando eu acordei, Deus colocou uma palavra no meu coração. Aquela palavra que o Senhor falou a Moisés, para que Moisés falasse ao povo: santificai-vos, hoje e amanhã, que é o terceiro dia, farei maravilhas no meio de vós. E nós estamos aqui, hoje é o terceiro dia. E eu creio que maravilhas Deus vai fazer no meio de nós. Eu creio que Deus nos trouxe a este lugar para tratar conosco. Eu creio, porque na sexta-feira Deus me deu uma palavra na minha devocional com o Senhor. E Deus me levou no livro de Jeremias, capítulo 18, onde o Senhor falando para Jeremias que ele teria que descer a casa do oleiro. Isso aqui é muito pessoal. Deus falou comigo quantas coisas em minha vida que ainda precisa ser mudado. E eu creio que na vida dos irmãos também. E Deus, Ele quer tratar conosco. Deus, Ele quer realmente fazer maravilhas no meio do seu povo. E nós precisamos crer e querer essa mudança, essa transformação. E o subtema de hoje é: fortalecidos conseguimos alcançar. O Diego já até falou aqui a leitura que eu iria trazer para os irmãos, que é o nosso tema, está lá em Neemias, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Vou ler esses dois versículos, que diz assim: então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, ou vergonha, humilhação. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. E Neemias aqui, ele foi grandemente usado pelo Senhor para que ele pudesse fortalecer aquele povo. E o nome de Neemias significa Javé consola ou conforta. Então eu creio que Neemias, ele foi levantado para confortar aquele povo, para consolar. Por quê? Porque a situação da cidade de Jerusalém naquele momento era de miséria, de humilhação. As pessoas estavam assim, totalmente confusas com relação a Deus. Elas se encontravam naquele momento de escassez, de miséria, a ponto até de se esquecer do Senhor. E a sua fé estava abalada, com certeza. E não é diferente em nossas vidas. Quando nós passamos por momentos difíceis, a primeira coisa que nos vem à mente é: onde que está Deus nessa situação? E assim se encontrava aquele povo. Mas Neemias, ele se esforçou no Senhor. E uma das coisas que Neemias tinha consigo era a confiança no Senhor, a sua dependência no Deus que ele cria. E ele orou ao Senhor. Ele pediu a direção do Senhor. E ele foi até o Senhor e se humilhou diante dele. E buscou força
Senhor. Porque é impossível você vencer uma guerra, você vencer uma batalha. É impossível você fazer algo para o Senhor se você não se colocar na posição de você se humilhar, de você buscar, de você pedir a direção ao Senhor. E assim Neemias fez. Ele orou ao Senhor, ele buscou ao Senhor, ele se consagrou, ele pediu a direção do Senhor e ele guardou no seu coração. E no momento certo ele foi até a cidade, ele foi ver como é que estava a situação daquela cidade. Creio eu que naquele momento que ele guardou em seu coração aquilo que Deus já tinha falado com ele ficou ali contemplando e pedindo ao Senhor o que realmente ele teria que fazer. E eu creio que uma das coisas que Deus colocou no coração dele era para que ele animasse o povo, para que ele pudesse também estar consolando, confortando. E quando eu comecei a estudar a respeito disso, me veio à memória aquela palavra que está no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 1, versículos de 3 ao versículo 7, onde que fala sobre o consolo do Espírito Santo. E Neemias, com certeza, ele foi consolado pelo Senhor Jesus. E lá na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, diz assim, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições com que nós também padecemos. E naquele momento que Neemias começou a se colocar diante do Senhor e buscar em Deus uma direção, o próprio Deus o fortaleceu, o consolou, para que ele também pudesse consolar aquele povo, animar o povo, fortalecer, para que aquele povo pudesse reconstruir. E quantas são as vezes em nossas vidas que nós estamos tristes, desolados, mas quando nós buscamos forças em Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vem até nós e nos consola e nos fortalece e nos coloca de pé e fortalecidos de tal maneira a ponto de que nós mesmos conseguimos mais adiante fortalecer outros. E isso que Deus quer que nós façamos, de que nós, em meio às provações, às tribulações de nossas vidas em que nós passamos, mas que nós possamos nos fortalecer no Senhor, para que nós possamos alcançar muito mais. Além daquilo, a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nossas vidas. A partir do momento que você se coloca na posição de buscar ao Senhor de todo o seu coração, o Senhor, ele te fortalece de tal maneira, ele te faz forte, ele te faz vencedor, ele te faz um homem e uma mulher de Deus, com forças sobrenaturais de Deus. E esse poder sobrenatural, ele está em nossas vidas. E no livro de Neemias fala muito com relação à oração. E eu me lembro de que uma das orações assim mais sinceras que eu já fiz na minha vida, creio eu, foi um momento de entrega. Quando meu esposo veio a falecer, eu já até contei isso na igreja, mas algumas pessoas não sabem. E quando eu estava no hospital, ainda para receber notícias dele, como ele estava passando, eu vi uma pessoa dizer, a pessoa falou assim: olha, ele está na sala de reanimação. E naquele momento eu falei assim: bom, agora é só o Senhor. Aí eu deixei todos que estavam lá e saí. E eu precisava falar com Deus. Era o meu momento com o Senhor. Eu precisava ouvir a voz de Deus naquele momento.
E eu procurei um lugar, um cantinho para ficar. E eu sumi, fui falar com Deus. E todos ficaram me procurando, cadê Elisângela, cadê ela? Ela sumiu, tá desesperada. Não, eu fui falar com Deus. Eu precisava naquele momento. E eu saí, eu procurei um cantinho para ficar quietinha ali, para ouvir a voz de Deus. E ali no hospital, né, os redondezas ali eu não achei. Aí eu saí e fui ali para aquela praça ali de Campo Grande, que tem aquela igreja católica, né? E fiquei ali, procurei ali um cantinho ali para sentar naquela praça. Eu até brinco que eu falo que aquilo ali é o meu jardim do Getsemane, como Jesus. Foi o meu momento de eu ficar ali, eu e o Senhor. E a única certeza que eu tinha naquele momento é que eu amava a Deus. Era a única certeza que eu tinha. E eu falei assim, Deus, a tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu, Deus, tu sabes que eu te amo. E ali eu pude me esvaziar, ali eu pude falar com o meu Senhor. E depois daquele momento de oração, eu levantei a cabeça e eu fui enfrentar aquela situação. E a primeira pessoa que eu vi descendo foi a Julieta naquele dia. E ela veio de encontro a mim. E é muito interessante, quando alguém chega para você e fala assim, você precisa ser forte. É porque a coisa tá feia. E eu não deixei nem ela terminar de falar. E eu fiz como aquela mulher sunamita. Eu olhei bem para ela e falei, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Eu mesma respondi, tudo vai bem. Aí eu olhei para ela, ela já estava chorando. Aí eu falei, ele se foi? Aí ela, sim. Aí eu, amém. Por que eu estou passando isso para os irmãos? Como na palavra que nós lemos, segundo aos Coríntios, capítulo 1. A tribulação que nós passamos em nossas vidas, Deus nos fortalece de tal maneira que nós conseguimos consolar e confortar a outros, para que outros permaneçam de pé e fortalecidos, crendo que o Senhor é Deus em nossas vidas, que o Senhor Ele nos consola, que o Senhor Ele nos fortalece. E eu creio que muitas vidas chegaram aqui quebradas, entristecidas, e Deus Ele nos trouxe a este lugar para nos confortar, para nos consolar, que mediante a dor, que mediante a situação em que nós nos encontramos muitas das vezes, nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos crer que é o Senhor que nos fortalece, que em momento algum nós vamos voltar atrás, que em momento algum nós vamos desistir do Senhor, que em momento algum nós vamos deixar de fazer a obra do Senhor. Independente da situação, da circunstância, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor que nos renova as forças. E uma das especialidades do Senhor é nos fortalecer, porque Ele quer que em todos os momentos nós estejamos fortes, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por mais que o inimigo fale aos seus ouvidos que você não tem mais forças, que você não consegue, que você é fraco, que você é derrotado, é nessa hora que o Senhor vem e te levanta. Porque aquele que se acha forte, ele não está com nada. Mas aquele que se humilha e busca diante do Senhor, essa força que vem do Senhor, ele é fortalecido por Deus. E Neemias, ele poderia não esquentar, ele poderia deixar aquela situação do jeito que estava. Quando ele ouviu como estavam seus irmãos, a situação de humilhação em que eles se encontravam, ele poderia, não, eu estou bem, eu estou aqui no palácio do rei, eu sou copeiro do rei, era um cargo de muita importância. Ele poderia não se importar com a situação dos seus irmãos, mas ele se importou e ele buscou forças em Deus para que ele também pudesse fortalecer aos seus irmãos. E quantas são as vezes quando nós estamos em uma situação boa, superior aos demais, nós nos sentimos estamos bem, na verdade, e não nos importamos com as outras pessoas. Entendo que nós precisamos em todos os momentos nos preocuparmos com os nossos irmãos, porque nós somos uma grande família.
Aqui está a família do Senhor. Nós somos uma grande família. A Igreja Batista de Jardim Maravilha, ela é uma grande família. É uma igreja que se importa com as pessoas. E nós precisamos nos fortalecer unidos. Nós precisamos buscar forças em Deus para que nós não venhamos a fracassarmos. E tudo aquilo que chegar às nossas mãos para fazer, que nós possamos buscar forças no Senhor e fazer. Que nós possamos dar o nosso melhor para o Senhor. Porque fortalecidos conseguimos alcançar. O nosso Deus é aquele que nos fortalece. Eu separei ainda um outro versículo que está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 13, que Neemias, juntamente com o povo, ele se fortaleceu entre as famílias. As famílias, elas foram fortalecidas. E Neemias 4, versículo 13, diz assim: pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Então o povo aqui, eles estavam em famílias, todos estavam ali prontos, preparados, com as suas armas, com as suas lanças. Eu entendo aqui que nos dias de hoje, a nossa batalha, ela é espiritual. Até mesmo para fazer a obra do Senhor. Quantas são as vezes que vem um cansaço é físico, é espiritual. Nós nos sentimos muitas das vezes cansados. E as nossas armas têm que ser o quê? A armadura de Deus. As nossas armas são espirituais. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, vai falar sobre a armadura de Deus. E nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nós precisamos buscar essa força que vem do Senhor, que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. A partir do versículo 10, os irmãos conhecem, mas eu vou estar lendo. Efésios 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então temos que tomar posse dessa armadura de Deus, para que possamos estar fortalecidos no Senhor. Precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo, estarmos firmes e fortalecidos e buscar ao Senhor em oração. Precisamos crer que Deus é aquele que nos capacita. Precisamos crer que o Senhor é aquele que nos renova as nossas forças. Precisamos crer que o Senhor é aquele que opera em nossas vidas, para que nós possamos, fortalecidos, verdadeiramente alcançar o alvo. Para que nós possamos abençoar muitas vidas. Para que quando nós chegarmos lá em nosso bairro, nós possamos fortalecer a tantas pessoas que chegam até nós precisando de uma oração, precisando de uma palavra de fortalecimento. E Deus, Ele quer usar a mim, Ele quer usar você. E por isso que o Senhor te trouxe aqui nesse retiro, para te fortalecer, para te abençoar, para te consolar. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei se você está entristecido, eu não sei se você tem algo que ainda te impede de ter um contato a mais com o Senhor. Quantas são as vezes que
nós colocamos barreiras. Somos nós mesmos que colocamos. E o Senhor, Ele quer quebrar toda barreira. Tudo aquilo que nos impede de tocar no Senhor. Tudo aquilo que nos impede de ter uma vida santa, uma vida consagrada ao nosso Deus. O Senhor, Ele quer fazer isso contigo nesta manhã. Ele quer tratar com você. Desde o primeiro dia, quando o Gilmar trouxe aquela palavra a respeito do perdão, eu falei, Deus, o Senhor nos trouxe para que pudesse estar tratando conosco. Tem tantos crentes que estão na casa do Senhor, mas que ainda não conseguiram esquecer algumas coisas que ficaram lá atrás. E vira e mexe, ficam trazendo à memória coisas ruins. Mas o Senhor quer que você lance isso fora. O Senhor quer que você jogue isso por terra. O Senhor quer te exaltar. Mas para isso é necessário que você venha se esvaziar. Que você venha colocar tudo para fora. Tudo aquilo que impede de que você tenha uma comunhão a mais com o Senhor. E vamos ficar de pé, igreja. Vamos estar orando ao Senhor. Se porventura você amanheceu hoje se sentindo fraco, Deus, Ele quer te fortalecer nesta manhã. Deus quer que você se apresente a Ele de uma forma sincera, com o seu coração livre. Que você venha crer que Deus, Ele te ama acima de qualquer coisa. De que Deus, Ele quer tratar contigo, Ele quer te fortalecer, Ele quer te colocar de pé. Ele te faz mais que vencedor. Mas é necessário que você dê o primeiro passo. E quantas são as vezes que nós estamos na casa do Senhor, a gente está ali, mas assim, é por dentro, só o Senhor sabe. E o Senhor, nesta manhã, Ele quer renovar as suas forças. E uma das especialidades do Senhor é fortalecer. E eu creio que o Senhor já tem aqui um povo escolhido, separado para uma boa obra. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és digno, Deus, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Senhor, aqui nós estamos, ó Deus, submissos à tua vontade, Pai, porque nós cremos que só existe o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Não há outro como tu, Senhor. Obrigada, Deus, porque tu és fiel. Ó Deus, e que não há situação, Deus, ruim que o Senhor não venha, Deus, operar infinitamente mais. Deus Santo, eu não sei como se encontram os teus servos nesta manhã. Ó Deus, se há aqui no meio do teu povo, Senhor, pessoas magoadas, entristecidas, pessoas que porventura se sentem, ó Pai, sem o teu consolo, sem o teu conforto. Ó Deus, meu Deus, Santo Espírito é aquele que nos consola, é aquele que nos coloca de pé, é aquele que nos fortalece. Deus, queremos louvar o teu nome, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito no meio de nós. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Ó Deus, pelos livramentos. Ó Pai, pelas tuas bênçãos, ó Deus, que são incontáveis sobre as nossas vidas. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, que a cada dia, Pai, nós possamos olhar para Ti e crer que Tu és um Deus fiel, que Tu és um Deus poderoso, que Tu és o Deus que nos fortalece. E se porventura você sentiu esse desejo de estar aqui à frente, que você venha. E se porventura você sente essa necessidade, assim como o Gilmar fez no primeiro dia, de chegar diante de um irmão, de uma irmã que você não está falando, e se você quer nesse momento, não, você precisa se reconciliar com o seu irmão, para que verdadeiramente você saia daqui fortalecido pelo Senhor, porque nós temos que deixar essas barreiras e permitir que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas. Porque só conseguiremos fazer a obra do Senhor com perfeição depois que nós jogarmos por terra tudo isso. Aleluia. Tudo aquilo que não provém do Senhor. Verdade. E é isso que o Senhor quer que nós façamos. Que possamos verdadeiramente vivermos unidos como irmãos em Cristo Jesus. E nós somos uma família abençoada, uma família de Deus. Nós somos um povo separado e escolhido pelo Senhor. Oremos ao nosso Deus.
Pai, muito obrigada, Senhor. Queremos louvar o teu nome pela tua palavra. E queremos louvar, Senhor Deus, por todas as bênçãos, Deus, que o Senhor nos concedeu e aquelas que com certeza virão, Pai. Muito obrigada, Deus, por este terceiro dia de retiro, Deus. Queremos já entregar em tuas mãos, Pai, a direção deste dia, Deus, para que o Senhor nos abençoe, Deus, com a tua presença, com livramentos, ó Pai, e que tu venha, Senhor Deus, tratar conosco a cada dia, Senhor, para que possamos em todos os dias estarmos fortalecidos no Senhor, para que possamos, ó Deus, fazer a tua obra com dedicação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está com o curso finalizado. Mas antes assim, tive uma ideia aqui, se a comissão do retiro permitir, pastor. Gostaria assim, que é um momento difícil, né? Todo mundo reunido, a gente gostaria de bater uma foto com o pessoal todo. É possível? Ou não? Pode? Eu estou pedindo autorização, pode? Pode? Então, se o pessoal puder juntar só para a gente tentar tirar para todo mundo junto aqui uma foto, pode ser? Rapidinho, depois a gente já acaba já. Toma aqui, Diego. Diego, toma aqui. Deixa eu bater e falou. Vem, seu pai. Diego.